Nos dar continuidade ao livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Porque eles sabem que Jerusalém deveria ser destruída por causa da iniquidade do povo, pois eis que rejeitaram as palavras dos profetas. Portanto, se meu pai permanecesse na terra, depois de haver recebido ordem de fugir, eis que pereceria também. Assim foi necessário que fugisse da terra. Eis que é sábio para Deus que obtenhamos esses registros, para que preservemos para nossos filhos o idioma de nosso país, e também para que lhes preservemos as palavras que foram proferidas pela boca de todos os santos profetas, as quais lhes foram dadas pelo Espírito e poder de Deus, desde o começo do mundo até o tempo presente. E aconteceu que, com essas palavras, persuadi meus irmãos a permanecerem fiéis aos mandamentos de Deus. E aconteceu que descemos a terra de nossa herança e recolhemos nosso ouro e nossa prata e nossas coisas preciosas. E depois de havermos reunido essas coisas, subimos novamente à casa de Labão. E aconteceu que entramos na casa de Labão e pedimos-lhe que nos entregasse os registros que estavam gravados nas placas de latão, pelos quais lhe daríamos nosso ouro e nossa prata e todas as nossas coisas preciosas. E aconteceu que, quando Labão viu que nossos bens eram muitos, cobiçou-os, de modo que nos pôs para fora e enviou seus servos para nos matarem, a fim de apoderar-se de nossos bens. E aconteceu que fugimos dos servos de Labão e fomos obrigados a abandonar nossos bens, e eles caíram nas mãos de Labão. E aconteceu que fugimos para o deserto, e os servos de Labão não nos alcançaram, escondemos-nos na cavidade de uma rocha. E aconteceu que Lamã se enfureceu comigo e também com meu pai. E também Lemuel, porque deu ouvidos às palavras de Lamã. Lamã e Lemuel usaram, portanto, de expressões rudes para conosco, seus irmãos mais jovens, e açoitaram-nos com uma vara. E aconteceu que, enquanto o açoitavam com uma vara, apareceu um anjo do Senhor, que, pondo-se à frente deles, lhes disse: por que açoitais vosso irmão mais jovem com uma vara? Não sabeis que o Senhor o escolheu para ser vosso governante devido à vossa iniquidade? Eis que tornareis a subir a Jerusalém, e o Senhor entregará Labão em vossas mãos. Depois de nos haver falado, o anjo partiu. Depois que o anjo partiu, Labã e Lemuel começaram novamente a murmurar, dizendo: como é possível que o Senhor entregue Labão em nossas mãos? Eis que ele é um homem poderoso e pode comandar 50. Sim, ele pode mesmo matar 50. Porque não a nós? Agora, no nosso próximo encontro, vamos ler o capítulo 4. Que a luz, a força, a saúde, a cura venha para nós, nos libertando e abrindo nossos caminhos. Que assim seja. Nos dar continuidade ao livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Porque eles sabem que Jerusalém deveria ser destruída por causa da iniquidade do povo, pois eis que rejeitaram as palavras dos profetas. Portanto, se meu pai permanecesse na terra, depois de haver recebido ordem de fugir, eis que pereceria também.
Assim foi necessário que fugisse da terra. Eis que é sábio para Deus que obtenhamos esses registros, para que preservemos para nossos filhos o idioma de nosso país, e também para que lhes preservemos as palavras que foram proferidas pela boca de todos os santos profetas, as quais lhes foram dadas pelo Espírito e poder de Deus, desde o começo do mundo até o tempo presente. E aconteceu que, com essas palavras, persuadi meus irmãos a permanecerem fiéis aos mandamentos de Deus. E aconteceu que descemos a terra de nossa herança e recolhemos nosso ouro e nossa prata e nossas coisas preciosas. E depois de havermos reunido essas coisas, subimos novamente à casa de Labão. E aconteceu que entramos na casa de Labão e pedimos-lhe que nos entregasse os registros que estavam gravados nas placas de latão, pelos quais lhe daríamos nosso ouro e nossa prata e todas as nossas coisas preciosas. E aconteceu que, quando Labão viu que nossos bens eram muitos, cobiçou-os, de modo que nos pôs para fora e enviou seus servos para nos matarem, a fim de apoderar-se de nossos bens. E aconteceu que fugimos dos servos de Labão e fomos obrigados a abandonar nossos bens, e eles caíram nas mãos de Labão. E aconteceu que fugimos para o deserto, e os servos de Labão não nos alcançaram, escondendo e escondemos-nos na cavidade de uma rocha. E aconteceu que Lamã se enfureceu comigo e também com meu pai. E também Lemuel, porque deu ouvidos às palavras de Lamã. Lamã e Lemuel usaram, portanto, de expressões rudes para conosco, seus irmãos mais jovens, e açoitaram-nos com uma vara. E aconteceu que, enquanto o açoitavam com uma vara, apareceu um anjo do Senhor, que, pondo-se à frente deles, lhes disse: por que açoitais vosso irmão mais jovem com uma vara? Não sabeis que o Senhor o escolheu para ser vosso governante devido à vossa iniquidade? Eis que tornareis a subir a Jerusalém, e o Senhor entregará Labão em vossas mãos. Depois de nos haver falado, o anjo partiu. Depois que o anjo partiu, Labão e Lemuel começaram novamente a murmurar, dizendo: como é possível que o Senhor entregue Labão em nossas mãos? Eis que ele é um homem poderoso e pode comandar 50. Sim, ele pode mesmo matar 50. Porque não a nós? Agora, no nosso próximo encontro, vamos ler o capítulo 4. Que a luz, a força, a saúde, a cura venha para nós, nos libertando e abrindo nossos caminhos. Que assim seja. Vamos dar continuidade ao livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Porque ele sabia que Jerusalém deveria ser destruída por causa da iniquidade do povo, pois eis que rejeitaram as palavras dos profetas. Portanto, se meu pai permanecesse na terra, depois de haver recebido ordem de fugir, eis que pereceria também. Assim foi necessário que fugisse da terra. Eis que é sábio para Deus que obtenhamos esses registros, para que preservemos para nossos filhos o idioma de nosso país, e também para que lhes preservemos as palavras que foram proferidas pela boca de todos os santos profetas, as quais lhes foram dadas pelo Espírito
e poder de Deus, desde o começo do mundo até o tempo presente. E aconteceu que, com essas palavras, persuadi meus irmãos a permanecerem fiéis aos mandamentos de Deus. E aconteceu que descemos a terra de nossa herança e recolhemos nosso ouro e nossa prata e nossas coisas preciosas. E depois de havermos reunido essas coisas, subimos novamente à casa de Labão. E aconteceu que entramos na casa de Labão e pedimos-lhe que nos entregasse os registros que estavam gravados nas placas de latão, pelos quais lhe daríamos nosso ouro e nossa prata e todas as nossas coisas preciosas. E aconteceu que, quando Labão viu que nossos bens eram muitos, cobiçou-os, de modo que nos pôs para fora e enviou seus servos para nos matarem, a fim de apoderar-se de nossos bens. E aconteceu que fugimos dos servos de Labão e fomos obrigados a abandonar nossos bens, e eles caíram nas mãos de Labão. E aconteceu que fugimos para o deserto, e os servos de Labão não nos alcançaram, escondemos-nos na cavidade de uma rocha. E aconteceu que Lamã se enfureceu comigo e também com meu pai. E também Lemuel, porque deu ouvidos às palavras de Lamã. Lamã e Lemuel usaram, portanto, de expressões rudes para conosco, seus irmãos mais jovens, e açoitaram-nos com uma vara. E aconteceu que, enquanto o açoitavam com uma vara, apareceu um anjo do Senhor, que, pondo-se à frente deles, lhes disse: por que açoitais vosso irmão mais jovem com uma vara? Não sabeis que o Senhor o escolheu para ser vosso governante devido à vossa iniquidade? Eis que tornareis a subir a Jerusalém, e o Senhor entregará Labão em vossas mãos. Depois de nos haver falado, o anjo partiu. Depois que o anjo partiu, Labão e Lemuel começaram novamente a murmurar, dizendo: como é possível que o Senhor entregue Labão em nossas mãos? Eis que ele é um homem poderoso e pode comandar 50. Sim, ele pode mesmo matar 50. Porque não a nós? Agora, no nosso próximo encontro, vamos ler o capítulo 4. Que a nossa força, saúde e a cura venha para nós, nos libertando e abrindo nossos caminhos. Que assim seja. Vamos dar continuidade ao livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Porque ele sabia que Jerusalém deveria ser destruída por causa da iniquidade do povo, pois eis que rejeitaram as palavras dos profetas. Portanto, se meu pai permanecesse na terra, depois de haver recebido ordem de fugir, eis que pereceria também. Assim foi necessário que fugisse da terra. Eis que é sábio para Deus que obtenhamos esses registros, para que preservemos para nossos filhos o idioma de nosso país, e também para que lhes preservemos as palavras que foram proferidas pela boca de todos os santos profetas, as quais lhes foram dadas pelo Espírito e poder de Deus, desde o começo do mundo até o tempo presente. E aconteceu que, com essas palavras, persuadi meus irmãos a permanecerem fiéis aos mandamentos de Deus. E aconteceu que descemos a terra de nossa herança e recolhemos nosso ouro e nossa prata e
e nossas coisas preciosas. E depois de havermos reunido essas coisas, subimos novamente à casa de Labão. E aconteceu que entramos na casa de Labão e pedimos-lhe que nos entregasse os registros que estavam gravados nas placas de latão, pelos quais lhe daríamos nosso ouro e nossa prata e todas as nossas coisas preciosas. E aconteceu que, quando Labão viu que nossos bens eram muitos, cobiçou-os, de modo que nos pôs para fora e enviou seus servos para nos matarem, a fim de apoderar-se de nossos bens. E aconteceu que fugimos dos servos de Labão e fomos obrigados a abandonar nossos bens, e eles caíram nas mãos de Labão. E aconteceu que fugimos para o deserto, e os servos de Labão não nos alcançaram, escondemos-nos na cavidade de uma rocha. E aconteceu que Lamã se enfureceu comigo e também com meu pai. E também Lemuel, porque deu ouvidos às palavras de Lamã. Lamã e Lemuel usaram, portanto, de expressões rudes para conosco, seus irmãos mais jovens, e açoitaram-nos com uma vara. E aconteceu que, enquanto o açoitavam com uma vara, apareceu um anjo do Senhor, que, pondo-se à frente deles, lhes disse: por que açoitais vosso irmão mais jovem com uma vara? Não sabeis que o Senhor o escolheu para ser vosso governante devido à vossa iniquidade? Eis que tornareis a subir a Jerusalém, e o Senhor entregará Labão em vossas mãos. Depois de nos haver falado, o anjo partiu. Depois que o anjo partiu, Labão e Lemuel começaram novamente a murmurar, dizendo: como é possível que o Senhor entregue Labão em nossas mãos? Eis que ele é um homem poderoso e pode comandar 50. Sim, ele pode mesmo matar 50. Porque não a nós? Agora, no nosso próximo encontro, vamos ler o capítulo 4. Que a luz, a força, a saúde e a cura venha para nós, nos libertando e abrindo nossos caminhos. Que assim seja. Nos dar continuidade ao livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Porque eles sabiam que Jerusalém deveria ser destruída por causa da iniquidade do povo, pois eis que rejeitaram as palavras dos profetas. Portanto, se meu pai permanecesse na terra, depois de haver recebido ordem de fugir, eis que pereceria também. Assim foi necessário que fugisse da terra. Eis que é sábio para Deus que obtenhamos esses registros, para que preservemos para nossos filhos o idioma de nosso país, e também para que lhes preservemos as palavras que foram proferidas pela boca de todos os santos profetas, as quais lhes foram dadas pelo Espírito e poder de Deus, desde o começo do mundo até o tempo presente. E aconteceu que, com essas palavras, persuadi meus irmãos a permanecerem fiéis aos mandamentos de Deus. E aconteceu que descemos a terra de nossa herança e recolhemos nosso ouro e nossa prata e nossas coisas preciosas. E depois de havermos reunido essas coisas, subimos novamente à casa de Labão. E aconteceu que entramos na casa de Labão e pedimos-lhe que nos entregasse os registros que estavam gravados nas placas de latão, pelos quais lhe daríamos nosso ouro e nossa prata e todas as nossas coisas
preciosas. E aconteceu que quando Labão viu que nossos bens eram muitos, cobiçou-os, de modo que nos pôs para fora e enviou seus servos para nos matarem, a fim de apoderar-se de nossos bens. E aconteceu que fugimos dos servos de Labão e fomos obrigados a abandonar nossos bens, e eles caíram nas mãos de Labão. E aconteceu que fugimos para o deserto, e os servos de Labão não nos alcançaram, escondemos-nos na cavidade de uma rocha. E aconteceu que Lamã se enfureceu comigo e também com meu pai. E também Lemuel, porque deu ouvidos às palavras de Lamã. Lamã e Lemuel usaram, portanto, de expressões rudes para conosco, seus irmãos mais jovens, e açoitaram-nos com uma vara. E aconteceu que, enquanto o açoitavam com uma vara, apareceu um anjo do Senhor, que, pondo-se à frente deles, lhes disse: por que açoitais vosso irmão mais jovem com uma vara? Não sabeis que o Senhor o escolheu para ser vosso governante devido à vossa iniquidade? Eis que tornareis a subir a Jerusalém, e o Senhor entregará Labão em vossas mãos. Depois de nos haver falado, o anjo partiu. Depois que o anjo partiu, Labão e Lemuel começaram novamente a murmurar, dizendo: como é possível que o Senhor entregue Labão em nossas mãos? Eis que ele é um homem poderoso e pode comandar 50. Sim, ele pode mesmo matar 50. Porque não a nós? Agora, no nosso próximo encontro, vamos ler o capítulo 4.